tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. Estamos de volta depois desse tempo nosso de férias, essa nossa paradinha, esse momento de relaxar, esse descanso, mas agora retornando com tudo nos nossos estudos, voltando com toda a emoção aí na nossa disciplina de arquitetura de computadores. Pessoal, como sempre, você já me conhece, vou pedindo para vocês que participem da nossa aula, que vocês utilizem o nosso chat. Seja você que está utilizando o YouTube, seja você que está aí em sala de aula utilizando o nosso chat, vá lá, mande mensagem. Se você tem alguma dúvida, conforme eu for falando, você tiver alguma dúvida, faça isso. A aula de hoje ela tem uma extrema importância. Por quê? Porque ela é o momento da paradinha, o momento de revisar tudo que já vimos. Eu vou pegar ali tudo, um pouquinho que já vimos e refazer todo esse caminho. Então aqueles que perderam um pedacinho de aula, aqueles que perderam um dia de aula, não entenderam bem um assunto e outro, hoje é o dia, hoje é o momento da gente revisar tudo isso. E nós temos que fazer essa revisão boa, porque vocês devem lembrar que na aula anterior, na nossa última aula, a gente falou sobre processadores, a gente falou profundamente sobre todo o funcionar de processadores. E aí, com isso, nós começamos, damos abertura a falar de cada uma das partes internas do nosso computador. A aula da semana que vem, nós vamos falar, é aquela aula prometida da placa de vídeo. Chegou o momento da gente entender o que é uma placa de vídeo, como ela funciona. A gente já sabe o que é um processador, então a gente vai entender qual a diferença do processador da placa de vídeo para o nosso processador mesmo da placa-mãe. Tudo isso na semana que vem. Inclusive, eu vou trazer para vocês aquela questão de qual a placa-mãe, aquela placa-mãe através de um valor e outro. Qual seria aquela placa-mãe que eu poderia comprar para poder jogar ou para poder trabalhar? Quero instalar no meu computador um Photoshop, então tudo isso vai ser na aula da semana que vem. Mas a gente tem que embasar tudo isso, não é? Então, para embasar, a gente vai fazer essa grande revisão, vamos buscar a maior parte do nosso conhecimento que a gente viu, é muita coisa, não dá para falar tudo mesmo, mas eu vou pegar aqueles pontos principais das nossas aulas já vistas até o momento e fazer essa grande revisão. E quero que durante essa revisão, que vocês aí participem, que vocês mandem uma mensagem ou outra. Olha, professor, isso aí, naquele dia eu fiquei meio assim na dúvida, mas eu quero saber um pouco mais. Fala um pouco sobre isso. Quero justamente a ajuda de vocês neste momento. Ok? Então, para a aula de hoje vai ser a nossa grande revisão. Vamos lá para o nosso material? Vamos nessa. Para o nosso material de arquitetura e manutenção de computadores para hoje é tópicos básicos de arquitetura de computadores. Nada mais, nada menos do que a nossa revisão de tudo que foi visto até o momento. Toda a nossa revisão. Então, essa aula nós temos como objetivo refletir sobre os conteúdos trabalhados no primeiro semestre, todo aquele nossos primeiros meses ali de aula, a gente vai rever tudo isso e ver os principais conteúdos. Solidificar os principais conteúdos já vistos na disciplina. Então, a gente realmente ver se a nossa base de conhecimento está feita. Gente, estamos chegando no momento que a gente já está falando das partes de nosso computador e a gente vai começar a ver como é a questão da escrita de um projeto. Escrita de um projeto. E isso a gente tem que ver. Olha, se você vai trabalhar fazendo uma manutenção de computador, você tem que entender um pouco sobre, preciso tirar nota fiscal? Aí eu posso abrir uma empresa, eu aqui, nunca tive um negócio, nunca tive nem uma mercearia, nunca vendi nem din-din na rua, eu posso abrir uma oficina, Rildo? Será que eu posso, sem mais sem menos, abrir ali, colocar uma plaquinha conserto computadores? Posso fazer isso? Então aí, nas nossas aulas, a gente vai falar um pouco sobre isso. É o momento de vocês entender até a questão da papelada, entender se existe alguma instituição que possa nos clarear sobre isso, nos dar uma luz, nos dar um auxílio sobre isso. A gente vai entender um pouco mais da parte da documentação e entender que entregar um serviço a uma pessoa não é simplesmente foi lá, consertei o computador, peguei o dinheirinho e acabou o contrato. Não,
a gente tem que ver até a questão de fidelizar esse cliente, a questão sobre garantia, e a gente vai falar sobre tudo isso também. Então vamos lá, vamos partir aqui para a nosso material. Lembrando que não é porque é uma revisão que não vai ter dica de ouro. Ora, se tem Rildo, tem dica de ouro. A dica de ouro de hoje, aquele momento nosso que a gente fala sobre alguma falha, algum defeito, alguma coisa que você pode corrigir na sua máquina, algum problema que pode aparecer no seu dia a dia na informática, então esse é o momento. Vamos ver o que teríamos hoje para a nossa dica de ouro. O computador parece funcionar bem, mas gostaria de ter certeza que tudo está bem com ele. Fazer um diagnóstico do sistema? Será que existe um programa para fazer isso? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que tem como eu visualizar? Imagina só, você aí na sua casa, na sua manutenção, na sua oficina, chega um cliente para você e fala assim: ei, tem um computador aqui, meu notebook, e eu gostaria que você desse uma olhada nele se ele está tudo perfeito. O que você tem que olhar? Será que você tem que ver drives? Você tem que ver antivírus? Será que tem alguma parte nele? Será que tem alguma coisa? A gente faz manutenção preventiva em carro, não faz? O carrinho está ali, está trabalhando, tal, de vez em quando tem que levar lá na oficina para dar aquela revisão. Você aí, de vez em quando você não sentindo nada, você não vai ao médico? Vai lá, não, deixa eu ver, eu vou fazer um check-up aqui na saúde para ver se está tudo ok. É isso mesmo, esse tal check-up. Como a gente poderíamos fazer esse tal check-up no nosso computador? Então a dica é justamente essa. Será que existe algum programa? Será que existe um método, um modo de fazer esse tal check-up? Esse aí vai ser o nosso problema enfrentado hoje. Lembrando que, mesmo que eu dê algumas dicas, e vai ser o que vai acontecer, para fazer esse diagnóstico, existem muito mais estratégias ainda. E conforme o passar das nossas disciplinas aqui, conforme o nosso curso seguir, isso vai ser falado muito mais. Mas hoje é o início de falar sobre esse tema, sobre esse tal check-up, essa manutenção preventiva no nosso computador. Entendido isso, vamos lá para a nossa revisão. Começamos lá no início, lá no comecinho do nossa primeira aula, nós falamos sobre a questão do hardware e software. Nós entendemos o que era hardware e software. Hoje, claramente, a grande maioria de vocês, se não todos, sabem de forma normal o que é o hardware e o que é o software. A gente já passou por isso. Inclusive, vocês estão lá assistindo as aulas de lógica de programação, criando software. Vocês estão lá criando algoritmo, criando software. Então, isso aqui foi o início em pensar que nessa primeira aula tinha gente que tinha dúvida ainda quanto a isso. E agora tenho certeza que é tranquilidade. Hardware e software. Como dito certa vez por um famoso filósofo, o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. Traduzindo aí, rapaz. Traduz para mim o que esse senhor aí está falando. O hardware, gente, é tudo aquilo que você consegue tocar na sua máquina. Por exemplo, você consegue segurar o mouse? Sim, então ele é o hardware. Você consegue segurar uma placa-mãe? Sim, então ela é hardware. Você consegue segurar o Windows? Você consegue segurar o Word, o antivírus? Não me venha dizer que você consegue segurar a caixinha, o CD deles. Não, o programa em si, você não consegue. A gente só vê a instalação dele, a gente só vê ele a funcionar. Ou seja, ele é lógico. Então, ele é o software da máquina. Então, o hardware, já dito aqui que é tudo que podemos tocar, a palavra hardware é de origem inglesa e é utilizada para definir as partes físicas que compõem um aparelho, seja ele um computador, uma televisão, um celular e etc. Todo o aparato computacional qual podemos tocar é chamado de hardware. Temos aqui alguns exemplos: um monitor, um mouse, um teclado, gabinete. Gente, isso aí cai muito em prova, viu? Cuidadinho com isso, viu? Cai em prova, cai aí em concurso, cai em seletivo, cai na nossa prova, esse tipo de pergunta. O mouse pode ser considerado um hardware ou um software? Ora, é só você pensar o seguinte: consigo segurá-lo? Consegue. Então ele é um hardware. Então a parte física é o nosso hardware. Já a questão do nosso software é de origem inglesa essa palavra e corresponde aos diversos programas que controlam e usam o hardware do computador. Ou seja,
Aquilo que faz o hardware funcionar, aquilo que traz realmente a função à tona do hardware é o software. O mouse, ele nada mais seria do que um simples objeto se eu não tiver um computador ali a funcionar, para mostrar aquela questão da setinha, tudo isso, movimentar as coordenadas internas dentro do nosso computador. Um teclado, ele não é nada mais do que um simples objeto se não tiver um computador ali com um software instalado. Então, o software é justamente aquilo que podemos dizer traz a vida a esse hardware. Um programa consiste em uma série de informações que podem ser lidas pelo computador, na linguagem de máquina. Então esse software eu posso dizer que é um algoritmo? Isso, é um conjunto de algoritmos. Então, nesse caso aí, na nossa aula, na aula de lógica de programação, onde vocês estão aprendendo a linguagem C, vocês estão aprendendo nada mais, nada menos a criar o software. Vocês estão ali começando a produção de um software. E temos aqui alguns exemplos desses softwares. Poderá ser um jogo, nós poderemos ter um jogo que é visto como um programa, um software. Nós poderemos ter um programa de edição de texto, como o Word. Podemos ter um de edição de imagens, o Photoshop. Um de edição de vídeos também. E alguns outros. Podemos ter também programas de reprodução de multimídias e até programas para produção de cálculos. Inclusive, programas de produção de cálculos, como uma simples calculadora, é algo comum que talvez você já tenha até feito alguns exemplos lá na aula de lógica de programação. Dentro do software existem as suas classificações. Nós temos, lá no hardware também tem as classificações, mas por enquanto vamos abranger só o hardware como um todo, porque já que estamos entrando durante as nossas aulas falando sobre processadores, falando sobre placa-mãe, vamos falar sobre memória, vamos falar sobre tudo isso, que é o hardware em si, então a gente pode classificá-los durante as aulas mesmo. Mas aqui a gente já chegou a falar sobre os tipos de software. E nessa classificação do software, nós temos o software do tipo básico, programa responsável por controlar o computador. Se restringe aos sistemas operacionais ou simplesmente o SO, e auxiliam o usuário e programas na configuração com o hardware. Então, quando a gente fala de um software básico, é aquilo o mínimo possível para que seu computador esteja a funcionar. Para que você possa acessar um computador, para que veja ele a trabalhar, qual seria o software mínimo que a gente deve ter? O sistema operacional. É só a gente pensar o seguinte, olha aqui o símbolo do nosso Android. Vocês aí, a grande maioria de vocês deve ter o sistema Android aí no seu celular, no seu smartphone. E aí, se eu não tiver o Android instalado, se eu não tiver o sistema operacional instalado, de que me serve essa caixinha, esse smartphone? Não vai servir de nada, nada funcionará. Então, o sistema básico para o funcionamento de qualquer computador é nada mais, nada menos do que o sistema operacional. Existem diversos deles, como aí eu marquei o caso do Android, que funciona justamente nos nossos smartphones. A gente tem aí alguns exemplos como o Windows, como o Ubuntu, o Debian, Kurumin, como o sistema da Apple. Todos esses sistemas operacionais funcionam naquele hardware. No caso, a grande maioria aqui que eu falei aqui do Windows, toda a questão das distribuições do Linux aqui, seja ela o Kurumin, seja ela o Ubuntu, seja ela o Debian, todas elas funcionam nos nossos desktops. Então você pode até ter instalado dentro do seu computador um Windows e de repente decidir, eu vou mudar esse sistema operacional e mudar para algo como um Linux. De repente você muda para um Linux. Mas, via de base, é obrigatório que você tenha ali na sua máquina um sistema operacional ali a funcionar, para que você possa ser atendido, o hardware possa funcionar. Temos também a categoria dos utilitários dentro dos softwares. Os programas utilitários do sistema fornecem um controle necessário para uma ferramenta básica de gerenciamento do sistema operacional. Eles podem estar inclusos dentro do sistema operacional ou podem ser vendidos de forma separada.
Então, são programas que podem fazer parte do programa maior sistema operacional ou podem ser adicionados. Eles fornecem ao usuário ferramentas para organizar os discos, verificar a disponibilidade de memória, corrigir falhas de processamento. Para um pouco aí, Hildo. Agora há pouco, na dica de ouro, você falou, será que existe programa para fazer diagnóstico da nossa máquina, para verificar se ela está a funcionar perfeitamente? E aí agora a gente chega aqui no software utilitário, que diz que existem certos softwares que olham a questão do uso da memória, olham a questão de possíveis falhas no processamento, ela organiza o disco, ou seja, ela reagrupa, rearruma todos os itens que estão dentro do disco rígido. Então eu já sei que na dica de ouro de hoje o Hildo vai falar sobre esse tal software utilitário. Ele vai demonstrar algum software utilitário que serve para isso. Estes softwares utilitários, eles são úteis para o sistema computacional. Tem aqui, no caso, o antivírus. Sabemos que o antivírus, ele não necessariamente ele virá com o sistema operacional, como, por exemplo, por mais que você diga que no meu Windows eu instalei e já veio o Windows Defender. Foi o que foi dito aqui. Algumas vezes essas ferramentas poderão ser inclusas, poderão estar juntas ao sistema operacional. Então, quando você instala o seu Windows, já vem um sistema, junto a esse sistema, um antivírus, que é o Windows Defender. Mas isso não é obrigatório. Em algumas versões anteriores a essa última versão, o 8 e o 10, não vinha o Windows Defender. É o caso do sistema do seu celular. Ele não vem com um antivírus. Você que pode instalar esse antivírus. Então tem aqui a questão do antivírus, que ele é um desses softwares utilitários. Outro aqui é o caso do WinRAR. Esses livrinhos aqui demonstram o símbolo do WinRAR, que é compactar arquivos. Se você quer compactar, também conhecido como zipar, você quer unir vários itens, vários arquivos em uma só pasta, em um só arquivo, você pode utilizar esse compactador. Aqui esse programa ele não vem naturalmente dentro do sistema operacional. Todos eles vêm você deve fazer essa instalação. E no caso aqui, um programa que já vem dentro do nosso sistema operacional, do Windows, o nosso gerenciador de dispositivos. Inclusive o gerenciador de dispositivos que a gente encontra lá no painel de controle, eu já mostrei um pouco sobre o gerenciador de dispositivos lá há algumas aulas atrás, na nossa dica de ouro, quando eu estava falando desse painel de controle, eu mostrei um pouco sobre o gerenciador de dispositivos para vocês, de que ele serve, mostrei algumas funções. A gente ainda vai voltar a falar mais sobre ele ainda em nossas aulas. Software aplicativo são os programas voltados para a solução de problemas do usuário. Perceba só, antivírus, ele resolve um problema do sistema. É um programa para o sistema. Um gerenciador de dispositivos, ele é um programa para resolver um problema do sistema. Já um software aplicativo, ele resolve problemas do nível do usuário. É para mim. Eles poderão ser de uso geral e específico. De geral, são programas que podem ser utilizados em vários tipos de aplicações, como, por exemplo, os editores de textos, gráficos, planilhas, gerenciador de banco de dados. Então a gente percebe que todos esses programas, eles não vêm naturalmente dentro do seu sistema operacional. Você faz a instalação e estes programas servem para resolver problemas nossos, como o caso do editor de texto, o Word, por exemplo, da Microsoft. Ao instalar o Word na minha máquina, eu estou fazendo que ele seja utilizado por mim na solução de meus problemas. Eu quero escrever um artigo, preciso dele. Quero enviar uma carta, estou a produzir uma carta, estou a produzir um texto, vou utilizar um editor de texto. Tem aqueles também de uso específico, que se destinam exclusivamente a um único tipo de aplicação, como, por exemplo, aplicações de folha de pagamento, crediário, de imposto de renda, cadastro, contas a pagar e receber. Pessoal, este daqui, uso específico, tenha certeza que quando vocês já estiverem habilidosos no mundo da programação, será os primeiros programas que vocês farão. Se vocês se tornarem programadores do mundo para desktop,
ou seja, para uma máquina, para um computador, se vocês estão a desenvolver programas desse modo, pode ter certeza que aplicações para um modo específico será o que vocês mais farão. Como, por exemplo, vocês serem contratados para criar uma aplicação que vá atender o público de uma pizzaria, que vai fazer ali a soma de todas as contas ali de uma mesa, de uma pizzaria. Então, esse tipo de aplicação, isso aí é algo que a gente desenvolve muito mesmo quando a gente está ali no mundo da programação. Poderá ser que vocês não fiquem nessa área de programação e sigam para outra área, como a criação de sites. Eu até, como experiência própria, eu gosto muito mais dessa. Eu acho até bem mais divertida essa questão do web design, produção de sites, trabalhar com eventos. Eu vejo muito mais divertido isso. Mas isso é questão de visão, questão de cada um de nós. Tá? Mas todas essas aplicações são mesmo assim, são aplicativos de uso específico. Dividir os itens importantes para um computador. Vamos dividir aqui um computador para a gente entender, já que a gente já sabe o que é um hardware, o que é um software. Então vamos aqui entender aqui as partes importantes do nosso computador. Para se ter um computador, isso vendo lá von Neumann que criou essa arquitetura, esse cientista ali da década de 50, ele pensou que um computador necessitava destes itens, principalmente dos 3 primeiros itens ali. Ele fala que isso é necessário para um computador. Primeiro de tudo, ele precisa ter processamento. Processamento, ou seja, precisamos de um local onde toda a matemática aconteça, onde todas as ações aconteçam. Então nós precisamos de processamento. É o nosso processador, que viemos já falando 2 aulas seguidas somente sobre processadores. Falamos de tipos de processadores, falamos de categorias, até adentramos na aula anterior, na última aula, sobre a arquitetura da máquina que está ali ligada principalmente ao processador. Também necessitamos da memória. Para se resolver qualquer item, é necessário ter um espaço de memória para armazenar estes dados. Como eu posso fazer uma conta simples como 2 mais 2 dentro do processador, mas estes números, estes dados, vão ficar aonde? Onde na máquina esses dados vão ficar? Na memória. Então a memória ela é essencial. É outro item que vocês veem sempre que eu falo sobre celulares. Queria saber se você me indica aí, Rio. Me dá uma dica. Eu vou mudar de celular. Quero um celular novo. Quais são os itens que eu devo olhar para um celular para saber se ele é bom ou se ele é o mínimo possível para mim? Você tem que olhar principalmente a questão de processador. Qual seria o processador? Quanto seria o nível de processamento dessa máquina e a memória. Não adianta eu ter um processamento muito grande, ter uma máquina perfeita no processamento. Vamos pensar no desktop. Um desktop eu coloco nele ali um processador de última geração, um i7. Coloquei ali um Intel i7 última geração. Mas e a memória dele? Memória RAM. Memória RAM eu vou colocar só 2 GB de memória RAM. Pouquíssimo, gente. 2 GB não vai caber nenhum sistema operacional. Então essa máquina vai ficar ineficiente, não vai prestar. Então quando você for comprar uma máquina, seja desktop, seja smartphone, você tem que ver esses 2 itens, se ele tem uma quantidade boa de memória para rodar os itens que estão ali e se ele tem um bom processador para rodar estes softwares que vão estar ali. No caso do smartphone, eu sempre indico o seguinte, olha só, se você está comprando um smartphone e ele roda Android, o sistema operacional Android, veja o seguinte, vocês aí que tem o seu Android, tá aí no bolso de vocês, depois vocês dão uma olhada lá na parte dele de configurações e propriedades. E aí vocês lá nessas propriedades, vocês vão entrar em aplicações. Lá vai mostrar quanto de memória cada uma das aplicações está gastando. Mas eu quero que vocês não fiquem focados nas aplicações WhatsApp, essas outras não. Eu quero que vocês vejam quanto de memória o sistema operacional está ali a abocanhar, que ele está ali a utilizar. Vocês vão perceber que um sistema operacional Android, dependendo da versão dele, vou falar aqui uma versão que é o que tenho no meu celular, a versão 10. Um Android versão 10, ele vai pegar pelo menos 1.7 de memória, 1 GB.7 de memória. Então se você tem no seu celular algo como 2 GB de memória RAM,
Você já tem 1.7 ali já só com o sistema operacional. Você vai abrir o quê? Nem o WhatsApp vai rodar. Então você tem que ter no mínimo 3 GB de memória RAM. No mínimo. Isso é mínimo. Se alguém te oferecer, olha, compra esse celular aqui, quanto de memória RAM ele tem? 2 GB de memória RAM, foge. Pode esquecer. Ou ele é muito antigo esse celular, que ele está funcionando no sistema operacional, que já é uma versão antiga, tipo o Android versão 6, versão 5, é muito antigo, ou então ele não vai rodar nada. Você pega ali, você vê que ele limpinho, sem nenhum software ali instalado, ele já está travando. E aí isso desanima a pessoa. Se você começa a instalar algum programa, o seu WhatsApp, algum e-mail, tudo isso no seu celular, e você percebe que ele está todo travando. Falta de memória. E a mesma questão quanto a processadores. Tudo bem? Então vocês olhem esses dois itens aí. Voltando aqui para os nossos itens principais de um computador, a gente já falou do processador, já falou da memória. Só isso, Rildo? Não, não é só isso. De que me adianta eu ter um processador e a memória se eu não tenho um local para inserir os dados? Eu preciso da entrada e saída de dados. Eu preciso de um local que aceite isso. Ou seja, o nosso computador, o desktop, ele precisa ter o mouse para entrar dados, ele precisa ter o teclado para entrada de dados, ele necessita ter um monitor para que estes dados que são trabalhados ali seja demonstrado para mim. Então a gente precisa ter essa comunicação, a gente precisa ter isso. E essa daqui é, sem dúvida nenhuma, a tríade principal de funcionamento de uma máquina, de um computador. O último item é a interface homem-máquina, ou seja, é como isso está preparado para nós, seres humanos. Se a gente for ver essa área de interface homem-máquina, os computadores lá da década de 50, onde a entrada de dados existia, processamento? Existia. Existia memória? Existia. Existia entrada de saída de dados? Também, através de cartões perfurados. Então era horrível de você conseguir levar um dado, ele ser trabalhado e chegar até você. Isso era muito ruim. Então a interface homem-máquina antigamente era muito ruim. E a gente pode ver isso também nos computadores. Eu vou levar para algo que é mais próximo de vocês, o smartphone. Quando vocês pegam o celular, você acabou de comprar um celular novo, ganhou de presente, é o seu celular novo, você tirou ele da caixinha. Uma sensação maravilhosa. Mas nos primeiros instantes você fica meio perdido, não fica? Você não sabe onde é que fica a loja para fazer a instalação, onde é que fica aquilo outro. Você fica meio perdido por alguns instantes. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, isso aí não é problema. Vocês já sabem onde estará a antena de ligar a conexão da internet. Vocês já sabem como é que coloca um chip nele. Vocês já sabem como acessar os aplicativos que estão dentro desse celular. Vocês já sabem como fazer o cadastro na loja, seja ele um Android na Play, seja qual a loja for, para que vocês possam baixar novos aplicativos. Por quê? Porque vocês já tiveram essa experiência em outros celulares. Então quer dizer que é uma continuidade, você receber uma máquina nova, mas é uma continuidade daquilo. Ou seja, a interface homem-máquina, quanto mais fácil é de você utilizar aquela máquina, é que essa interface homem-máquina foi mais bem trabalhada. Essa comunicação é mais fácil. Perceba o seguinte, você chegou numa casa de um amigo seu e lá tem uma TV diferente da tua casa. Se você pegar o seu controle remoto daquela TV e começar a zapear ali, clicar uma coisa e outra, você vai, nos primeiros instantes, você vai ficar meio confuso, mas não passa 10 minutinhos, você já sabe como utilizar aquele controle, você já sabe qual é o funcionamento daquela máquina. Por quê? Porque isso é o trabalho da interface homem-máquina. Facilitar essa condição de você acessá-la. Quer ver onde mais é utilizada a interface homem-máquina? Quando você vai abrir um aplicativo, vocês já perceberam que qualquer programa, eu estou colocando todos, qualquer programa que você abrir, lá no topo não tem aqueles menus arquivo, iniciar, ferramentas, seja ele Word, seja ele Excel, seja Photoshop, seja o programa que for. Não é lá no topo que tem aquela barra de ferramentas? Todos eles. Ah, mas espera aí, o Photoshop é feito pela Adobe, o Word é feito pela Microsoft e eles têm uma barra lá no topo, do mesmo jeito. Por que que é assim?
Quando você acessa um site, você já sabe mais ou menos como o site funciona, onde tem um menu, você já sabe que você vai zapear as várias páginas daquele site, você já sabe como é o funcionamento dele. Se você entra num site de notícia, você já sabe como cada uma daquelas notícias aparece, você sabe que aquilo ali é rotacional, como aparece. Por que você sabe disso logo de cara? Porque é um modelo que já está sendo seguido de outros sites, de outras aplicações. E isso é justamente a questão da interface homem-máquina. Quanto mais facilitamos isso, não é deixar as coisas sempre iguais, mas é transitar para a novidade, mas levando para um conhecimento que a pessoa já tenha. Perceba coisas como TV, o controle remoto é sempre parecido, apesar da TV ser nova. Ela tem uma tela que LED, OLED, ela tem acesso à internet, mas o controle remoto é sempre parecido, porque é para facilitar esse apego a esse novo artefato, a esse novo hardware. Porque imagine só, você acaba de comprar um celular e aí você não consegue se acostumar, não consegue utilizá-lo. Imagine você compra um celular e você fosse obrigado a fazer um curso para aprender a utilizar aquele celular. Muito difícil, né? E aí ninguém ia querer aquele celular. Então, por isso que todos acabam sendo parecidos. São diferentes, mas são próximas daquelas as funções. E isso aí essa questão da interface homem-máquina vai em diversas outras áreas, como, por exemplo, serviço de streaming. Você acessar algo como Netflix, Amazon, você acessar algo como a HBO, são vários serviços de streaming. Você vai perceber que o menu, a seleta de como você vai buscar os itens, os filmes, os vídeos dentro desse serviço de streaming, sempre vão ser parecidos. Muito próximo até do gratuito, o YouTube. Aquela questão de vários vídeos. Por quê? Porque é justamente para facilitar o usuário chegar até ali e saber utilizar aquela ferramenta. Agora voltando aqui. Então, o processamento, primeiro ponto que a gente deve falar sobre a máquina. Processamento, a gente falou bastante sobre o processador e ele servirá para fazer toda a questão matemática, a transição de dados para informação. O processamento é um dos pontos chave, um dos pontos principais aí na questão da máquina. Memória, capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, seja internamente no computador ou em dispositivos externos. Isso envolve até mesmo a gravação em objetos à parte do computador, como é o caso do nosso pendrive. Então a memória é outro item importante. E a entrada e saída do nosso computador, que normalmente a gente encontra com essa siglazinha, o E/S, termo que ele é utilizado justamente para que é o momento da gente fazer a conexão com esse hardware, de fazer o uso desse hardware. Visão histórica de como os dados chegavam até ao trabalho de processamento, ou seja, de como sai de você uma informação, você digita algo, chega até a máquina, vai para a memória, processador e retorna a você através do monitor, através da caixa de som, seja como for. E por último, como eu já expliquei aqui, a questão da interface homem-máquina, que consiste basicamente em um dispositivo que facilita a interação entre o operador e os sistemas, maquinários ou software. O modo como, durante a evolução da computação, foi se tornando mais fácil a comunicação do homem e a máquina. Então, até mesmo a interface homem-máquina, ela é pensada até mesmo na hora da criação de linguagem de programação. Vocês lembram, lá na aula de programação, quando a professora falou para vocês sobre algoritmos, ela talvez tinha mostrado a linguagem máquina, falado um pouco sobre o assembler. Vocês já viram que falar a linguagem máquina, o assembler, ele é muito mais difícil do que algo como a linguagem C, que você coloca ali um print, que você coloca um scanf, ou seja, são algo que é bem próximo da nossa linguagem. Então é justamente o pensar dessa interface homem-máquina. Então na entrada desses dados a gente tem que pensar no quê? Os dados. Dados são como os valores binários que podem ser números, cadeias de caracteres ou imagens sem interpretação. Estes dados foram obtidos da realidade através de algum processo de captura automática ou de codificação realizada por pessoas.
Dado normalmente é a informação crua, uma informação sem valor. E esses dados, dentro da nossa máquina, eles seguem fluxos. A gente já falou até, eu vou falar um pouco mais aqui hoje, sobre os barramentos. E os barramentos são justamente os caminhos destes dados, como eles transitam dentro da nossa máquina. O fluxo de dados é o caminho que as informações percorrem em um computador, passando pelas etapas de entrada, de processamento e de saída. E isso só é possível graças ao sistema operacional, que é um conjunto de programas que tem a função de gerenciar todos os recursos e as tarefas da máquina. Então esse fluxo de dados ele é controlado pelo sistema operacional. É óbvio que ele é controlado pelo sistema operacional, mas necessita dos caminhos físicos lá na nossa placa-mãe, lá dentro do nosso processador. É necessário que exista os tais barramentos. E quais são os fluxos de dados? Como funciona o fluxo de dados no computador? O fluxo de dados é o caminho que as informações percorrem dentro do computador, passando pelas etapas de entrada, ou seja, quando a gente digita algo, o processar, todo o processamento, e a saída. E isso só é possível graças ao sistema operacional e os recursos da máquina. E aí a gente tem que ver como estes dados entram na máquina e saem, eles percorrem esse barramento através dos nossos dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída são o processo de fornecer as informações para os computadores e de se obter informações destes computadores, ou seja, você insere dados, eles poderão ali passar por esse tratamento, passar pelo processamento e aí retornam para nós como informação. Em geral, existem muitas operações de entrada e saída na nossa máquina. O sistema de computação é composto por uma ou mais CPUs, memória e um ou mais processadores de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída são conectados aos canais de dados. Quando se fala que pode ter mais processadores, mais CPUs, é justamente quando eu falo da placa de vídeo, gente. Na placa de vídeo não tem também um processador? Tem. E se eu colocar uma placa de som com um processador? Posso também. Então a gente pode adicionar processadores, bases pensantes, locais de processar dentro da nossa máquina e tudo isso deverá ter essa ligação com os barramentos para o fluxo de dados percorrê-los. A CPU carrega um programa especial num dos canais que irá executar, liberando-se assim para outras tarefas. Terminada a entrada e saída, é gerada uma interrupção para a CPU. Existem 3 barramentos. Bora ver naquele desenho ali. Só para a gente recordar, eu tenho aqui a nossa memória principal, que vocês percebem que ela está conectada ali ao nosso processador, a nossa CPU. Nesse esquema bem aí, nem todos são dessa mesma forma. Nesse nosso desenho eu tenho desse modo aí, que eu tenho o processador e ele tem uma conexão direta à memória principal. Vamos chamar essa memória principal a nossa memória RAM. Então os dois ficam ali a estarem próximos e conectados. A gente sabe, a gente estudou isso nas últimas aulas sobre o processador, que dentro do próprio processador existe ali uma questão sobre a memória, a tal memória cache e os tais registradores. Mas a gente precisa de mais memória para fazer todo o processamento, então a gente utiliza a memória principal ali. Percebam que nesse caminho rosinha, a gente tem ali o barramento de memória, ou seja, tudo aquilo que passa pela memória, tudo aquilo que está a ser gravado, ele poderá transitar ali por esse barramento. E ali a gente tem naquela parte azulzinha o barramento de entrada e saída, ou seja, tudo que você digita vai percorrer aquele caminho. A gente percebe ali que nesse esquema, quando você digita algo, ele deverá chegar até o processador e do processador ir até a memória, para que ele fique gravado, porque é o processador que controla tudo isso. E a gente tem ali logo abaixo todos os vários drivers, todos os vários hardwares que a gente tem ali conectando a nosso processador e a nossa questão sobre a memória. Tem ali os controladores de terminal, impressoras, os vários discos, seja discos internos ou discos externos na nossa máquina. Então a gente tem toda essa conexão aí. Um barramento possui dezenas de linhas
Eu estou colocando cada um desses processadores, memórias, ele está passando só uma linhazinha. Mas, gente, na realidade não é desse jeito. Existem diversas linhas. Vocês já devem ter visto na vida de vocês algo como o cabo flat, que conecta até algum monitor. A gente sabe que num cabo como esse, existem diversas linhas ali a serem percorridas. E cada linha daquela funciona como se fosse uma estradinha, para que a gente possa se conectar àquele meio final. No nosso caso aqui, eu tenho o processador, a memória e toda a questão de entrada e saída. Uso de teclado, de vídeo e o disco. E eu fiz aí, tem o caminho com as linhas de dados, linhas de endereço e linhas de controle. Cada uma dessas linhas são justamente as divisões do tipo de dado que vai percorrer. Então a gente tem ali no processador aqui, eu fiz 3 linhas. A linha de controle, a linha de dados e a linha de endereço. Onde a via de dados é que trafega todos os dados. A de endereço trafegam-se os dados com endereços, tá? De cada um item onde ele está gravado. E a de controle são os sinais que sincronizam justamente tudo dentro da nossa máquina. Vamos lembrar lá da nossa aula de processadores, quando eu disse que tudo que é processo que vai ser trabalhado, todo programa que é aberto na nossa máquina, ele gera um processo. E esse processo, muitas vezes, ele deve esperar uma segunda parte, um segundo processo. Como isso é organizado? É organizado através dessa linha, bem a chamada linha de controle. Ela que organiza tudo isso. E aí, os barramentos, a gente só colocou 3 aí, mas eles são diversas linhas. Aqui são as 3 categorias principais, mas eles são diversas linhas aí que controlam toda essa estrutura do fluxo de dados. A gente tem aqui alguns exemplos de tipos de barramentos que a gente pode encontrar dentro do nosso computador. A gente tem aqui o barramento do tipo único. Periféricos e CPU estão ligados através de um único meio físico. Então, normalmente o barramento único, esse barramento único a gente encontra em maquinários antigos ou muito simples, quando falamos de algo como uma máquina com um princípio único, como por exemplo, algo como um data show, algo que vai ter uma única função. Ele não vai receber atualizações, nada disso, então não precisa ter um fluxo grande de dados. Então a gente pode utilizar estratégias como mais simples, como ter um barramento único, onde o processador ele se conecta diretamente aos periféricos. O hardware requer portas do tipo 3 states, ou seja, 3 estados, como se fosse um semáforo, que permite o compartilhamento temporal destas portas. Forma simples de interconexão. O barramento acomoda dispositivos com características e velocidades diferentes. Isso aqui é uma coisa óbvia até na nossa máquina mesmo, no nosso desktop. Quando você conecta algo como um mouse no seu computador pela USB, a velocidade de conexão dele é diferente de você colocar algo como um pendrive. Um pendrive, ele por ter uma transferência grande de dados, ele com certeza terá uma velocidade de transferência maior do que a de um mouse. Da mesma forma que se a gente for pensar, não, mas eu quero um mouse profissional, porque eu sou um jogador, eu sou um gamer profissional, então eu quero um que tenha uma maior sensibilidade. E o que é isso? É justamente um hardware que tem um trabalho muito maior de comunicação no fluxo de dados para aquela entrada, para aquela USB. Barramento segmentado, outra estratégia, onde a gente tem níveis. Eu tenho normalmente uma comunicação, eu tenho um barramento, ali o chamado adaptador, e eu tenho uma comunicação direta entre o processador e a memória, e tenho uma comunicação direta entre as portas de entrada e saída, todo o hardware que está ali alocado. O barramento do tipo segmentado, normalmente a gente vê quando trabalhamos com terminais de internet. Quando a gente chegar lá na frente, no nosso módulo mais adiante, quando a gente estivermos falando sobre redes de computadores, a gente vai voltar a falar um pouco sobre o barramento segmentado. O barramento segmentado é muito utilizado dentro do uso de conexões de internet. Barramento em 2 níveis. Processador e memória se comunicam através do barramento principal. Então a gente tem ali o principal fluxo, é o processador e a memória, os dois se comunicam. E temos os outros barramentos que conectam a esse barramento principal. Barramento de entrada e saída
estão ligados ao barramento principal através de adaptadores, compondo um segundo nível na arquitetura de barramentos. E o barramento principal pode funcionar a uma maior velocidade, já que ali vai transitar aqueles dados que necessitam de uma maior importância, um maior tratamento. Os adaptadores se encarregam da comunicação com o barramento de entrada e saída, os comunicadores mais lentos. Barramento do tipo hierárquico. Processador e memória se comunicam através de um barramento principal, da mesma forma do último que a gente viu, e temos o backplane, que concentra todo o fluxo da entrada e saída do sistema e é ligado ao barramento principal. Só um adaptador é ligado ao barramento principal. Ao backplane, esse segundo, tá ele aqui, ó, esse segundo barramento que comporta todo o barramento de entrada e saída, estão ligados diferentes barramentos de entrada e saída. O barramento hierárquico, se a gente for ver, ele é muito utilizado naquelas máquinas que necessitam ter vários conectores a ele, como por exemplo dentro de um servidor que eu posso conectar diversos slots, diversos HDs a ele. Imagine só você ter um servidor que ele não vai ter só um HD, mas eu posso colocar muito mais HDs, até 100 HDs. Eu posso colocar vários processadores, então eu tenho ali várias conexões a ele. E aí a gente utiliza um barramento do tipo hierárquico para isso. O backside cache, este aqui já fica dentro do nosso processador. Ele conecta o cache, a memória cache do nosso processador, às funções principais ali da unidade lógica. Ele funciona dentro da mesma frequência do processador e ele funciona como uma porta. Então esse pequeno barramento, ele está ali dentro do nosso processador. Processador e memória, o frontside, eles são vistos como barramentos curtos, possuem alta velocidade, porque normalmente é aquele barramento que liga o processador à memória, projetados de acordo com o sistema da memória da placa e o protocolo proprietários do fabricante. E é por isso que a gente viu lá na aula de processadores que se você tem uma placa-mãe que ela é uma placa da AMD, você não vai conseguir colocar um processador da Intel nele, porque esse é um dos princípios. O processador daquela máquina não vai conseguir se conectar, pois o protocolo utilizado ali é embarcado para aquela marca. Ele é esperado uma frequência para aquela marca. É uma criação daquela fabricante. É por isso que a placa-mãe sempre está ligada, a escolha da placa-mãe sempre está ligada à escolha do processador. Os dois ficam juntos. A gente viu também um pouco sobre o sistema decimal e o sistema binário. Vamos passar aqui, falar um pouco sobre o sistema decimal e o sistema binário. O sistema decimal, esse sistema que a gente já conhece, que ele é de base 10, gente. Ele tem os seus elementos ali, são os 10 elementos que vão do número 0 ao número 9, e a junção desses números forma todos os outros, como o caso do 10, que é a junção do 1 com o 0. Embora o sistema decimal possua somente 10 símbolos, qualquer número acima disso pode ser expresso usando o sistema de pesos por posicionamento, conforme o exemplo a seguir. Ou seja, quero colocar algo como criar o número 3.546, então basta eu sair olhando cada uma das casas, ou seja, primeira casa aqui, eu tenho aqui número 6, unidade, depois eu tenho 4 aqui como uma dezena, e assim por diante. Então só basta que eu veja cada uma das posições dela. 3 vezes 10 elevado a 3, eu gero aqui o meu 3.000. 5 vezes 10 elevado a 2, ou seja, a próxima posição, 500. 4 vezes 10 a 1 é o nosso 40. E o 6 vezes 10 a 0 forma o nosso 4, que somando formará o nosso 3.546. Então, depende somente da posição. Isso aqui é bem simples, é algo natural, a gente já nasce praticamente trabalhando, nascendo com o sistema decimal. Observação: dependendo do posicionamento, o dígito terá peso. Quanto mais próximo da extrema esquerda do número estiver o dígito, maior será a potência de 10 que estará multiplicando o mesmo, ou seja, mais significativo será o dígito. Então, quanto mais eu trago aqui para a esquerda, mais significativo ele será.
Tem aí o sistema decimal, a nossa contagem. A gente sabe que ele é a base 10, está ali, ó, base 10, 2.389 de base 10. Então eu sei que ele está dentro do nosso sistema de numeração do tipo decimal. Os números são expressos em somas de potências de 10. Potência de 10. A gente sabe que existe também outros sistemas, o hexadecimal, potência de 16, e o octal, potência de 8. A gente não chegamos a falar aqui no curso porque isso não se torna necessário para as nossas aulas aqui. A gente só chegou a falar do decimal e o binário. Sistema binário é o sistema de numeração mais utilizado em processamento de dados digitais, pois utiliza apenas dois, aqui está errado, né? Dois algoritmos, é dois algoritmos, tá? Dois algoritmos, 0 e 1, sendo, portanto, mais fácil de ser representado por circuitos eletrônicos. Os dígitos binários podem ser representados pela presença ou não de tensão. A gente sabe que dentro da máquina, o computador, ele só entende dois status, o ligado e desligado. É por isso que ele entende a lógica booleana. Ele só entende o ligado e desligado, que no nosso caso a gente repassa para ele como status 0, sendo desligado, e 1, sendo ligado. Por isso as máquinas trabalham muito melhor com base 2, utilizando o sistema binário. Os elementos do sistema binário são o 0 e 1, como dito, 0 sendo desligado e 1 ligado. Os dígitos binários chamam-se bits, binary digit, assim como no sistema decimal, dependendo do posicionamento, o algarismo ou bit terá um peso. O da extrema esquerda será o bit mais significativo e o da extrema direita será o bit menos significativo. O conjunto de 8 bits é denominado o byte, que é justamente o tamanho da palavra mínima que a gente utiliza dentro do nosso computador. Tá aí o nosso sistema binário, onde eu tenho aqui somente o 0 e 1, onde neste caso aqui a gente tem um número escrito, ele não é aqui 101.101, não, ele é sim lido como 101, 101 na base 2. Por quê? Porque ele é um número do sistema binário. A gente tem que sempre olhar a indicação da base. Então cuidado, gente, quando vocês pegarem algo como tem ali o número 10. Espera aí, o número 10, qual é a base dele? Se ele tiver algo como número 10 com base 10, esse é o nosso 10 conhecido. Agora, se eu tenho ali o número 10 com a base 2, isso aqui é um número binário, é o 1 e o 0. É o 1 e o 0 aqui. Vamos entender aqui como seria o sistema binário na transição aqui para o nosso sistema decimal. Quanto seria essa equivalência? Eu tenho aqui um número binário, tá lá, 101, 101, tá lá 2, a base dele é 2. Então a gente quer entender ali, basta que eu veja do número menos significativo para o mais significativo, onde cada um desses itens, eu saio colocando aqui na sua devida posição. Da direita para a esquerda, tá lá o primeiro número 1, multiplicado por 2 a 0. E assim eu saio colocando depois o 0 multiplicado por 2 a 1, onde eu estou pegando aqui o primeiro 0. Sai colocando em cada uma das posições. E assim eu faço essa multiplicação para fazer essa transição para o nosso sistema decimal. A gente percebe ali que, no nosso caso ali, o nosso primeiro 0 ali encontrado, 0 multiplicado por 2 a 1, ele vai dar 0. Então eu tenho ali 0, 1 multiplicado, aqui primeiro deu 1, 1 multiplicado por 2 a 2, 2 elevado a 2, deu 4, multiplicado por 1, dá 4. Então, ao final de eu ter todos esses valores, eu faço a minha somatória, somo todos esses itens e percebo que este número 101, 101, ele nada mais é do que o número 45 dentro do nosso sistema decimal. Aí eu trouxe para vocês
essa questão também da transformação de um número binário em decimal através das tabelas que a gente utiliza lá em redes de computadores, que eu, no meu caso, eu acho até bem mais fácil do que você fazer isso aqui. Se você quiser, você pode fazer olhando cada uma das posições e multiplicando ele pelaquela devida posição e fazer a somatória no final, como foi feito aqui. Mas, se não, você pode utilizar a tabela. Eu já sei que, no nosso caso, a tabela ela vem sempre com os seus múltiplos. Ela começa de 1, múltiplo de 1 vezes 2 dá 2, multiplicado por 2, 4, 8, e assim vai multiplicando. 16, 32, 64, 128, se tivesse mais um, 256 e assim por diante. E a gente aprendeu nas nossas aulas que basta eu colocar nessas posições, ocupando as casas ali da minha direita para a esquerda, ocupando da direita para a esquerda, deixa eu apagar isso aqui, para não atrapalhar vocês, na visão de vocês. Então eu pego ali os números e saio preenchendo essa minha tabela da minha direita para a minha esquerda, e assim eu terei todos os itens aqui preenchendo a minha tabela. Após isso, basta eu fazer a soma com aqueles que ficaram acesos, aqueles que ficaram ligados. Então eu tenho ali, após o preenchimento da minha tabela, o 128 deu 1, e se é 1 é aceso, então está válido. 64 também está aceso, está com 1, está válido. 32 é 0, eu não vou pegar esse 32, porque ele está desligado. 16, 0, desligado. O 8 está ligado, então eu posso pegá-lo, está valendo essa porta. O 4 também está ali ligado com 1. O 2 está desligado com 0 e o 1 ali no final está ligado com 1zinho no final. E aí eu faço toda essa somatória, que neste meu caso aqui deu o valor de 205 dentro do nosso sistema decimal. Então este número aí, 11001101, ele é o equivalente a 205. E se tivesse aparecido mais um número aí nesse caso nós tivemos 8 casas, 8 números aqui do sistema, dentro do sistema binário. E se tivesse 9, o que eu teria que fazer? Você criaria mais uma casinha aqui e colocaria quem é o múltiplo vezes 2, o multiplicado por 2 de 128? 256. E aí você colocaria nessa próxima casa aí o item que você o quisesse, que você o tivesse ali. Da mesma forma, e se por acaso, Rildo, se por acaso eu encontrei um número 10, como você falou lá, com base 2, como é que eu sei que isso aí, quanto isso vai valer no sistema binário? Pega a tabelinha de novo. Se você pegar a tabelinha, vou preencher ela aqui embaixo para vocês verem. Primeiro é um zerinho, né, que eu pego da direita para a esquerda. 0. Depois eu coloco 1. E mais adiante, eu só precisei desses dois espaços aí nessa tabela. E aí eu venho e saio olhando quem está ligado e quem está desligado. O 2 é 1, está ligado. O 1. O 1 aí, ele está desligado com zerinho, não é? Então eu não pego ele. E aí eu só fiquei com o número 2. Então quer dizer que 10, o número 10, com a base 2, ou seja, do sistema binário, ele é o equivalente a um número 2. Faz mais um, Arildo. Faz mais um aí só para a gente ter certeza que a gente está sabendo. Vamos fazer mais um aqui. E se eu colocar isso aqui, ó, 1, como é que eu ia preencher nessa tabela? Tá lá, ó, 1, 1, 1. Então eu peguei o quê? O 4 está ligado, o 2 está ligado e o 1 está ligado. Perceberam? Então 4 mais 2 mais 1, 7. Então 1 é o equivalente ao número 7. Turminha, seguinte, vamos dar aquela nossa parada, nosso intervalo aí, 20 minutinhos, e a gente já retorna nessa aula tão boa. Até mais.